Estamos de volta com mais um programa História Atual. E, conforme anunciamos no último programa, até as eleições, até o dia 30 do segundo turno, nós iremos bater um papo, analisando a situação, o quadro, as possibilidades de cada candidato. E hoje nós iremos conversar com o professor Neto Vale, presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Saia daí. Em instantes, iremos bater um papo sobre política. No programa de hoje, com muita satisfação que recebemos o professor Neto Vale, presidente da ADUER, Seção Sindical do Andes, aqui no Rio Grande do Norte. Professor Neto, é muita satisfação recebê-lo, quero agradecer por você ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Agradecer também pela oportunidade de estar com um papo sobre essa conjuntura e você aqui um merchandising para você. Quem estiver nos acompanhando, vai lá, faz inscrição no canal, que é muito importante, aumentar o número de inscritos para que possa ter maior alcance. Eu vejo o trabalho que sendo feito aqui, com entrevista interessante, divulgação de material importante. É importante que isso seja ampliado para que mais pessoas possam ter acesso ao canal. Então, estou à disposição. Professor, estamos no segundo turno. A diferença dos dois candidatos, de Lula para Bolsonaro, no primeiro turno, foi um pouco mais de 5%, e a gente tem visto que, nesse segundo turno, as pesquisas têm apontado uma aproximação do atual presidente Bolsonaro do ex-presidente Lula. Qual é a avaliação que o senhor faz para essa aproximação do percentual de votos a partir das pesquisas de Bolsonaro para Lula? Olha, é importante a gente voltar um pouco ao primeiro turno. O primeiro turno você tinha um conjunto de candidaturas, empolgado no eleitorado aí para as urnas, abstenções foi considerável. Então, no segundo turno, você começa a enxugar a coisa, só tem agora dois candidatos. É mais fácil você observar a candidatura, a proposta e naturalmente as ações de cada um. O que a gente tem observado essa situação mais polarizada de resultado de pesquisa muito próximo do outro, é que também o governo federal, o que ele tem feito, além do orçamento secreto, como está dizendo, o orçamento que você não sabe, sabe para onde ele vem, mas você não sabe para onde ele vai. Quando você espera, o município está cheio de trator, ou está cheio de procedimento na área da saúde, às vezes além da população do próprio município, tem uma série de coisas, de aberrações que estão acontecendo, e isso desequilibra o processo eleitoral. Além do mais, tem um conjunto de políticas que ele está antecipando nesse período eleitoral, a questão do auxílio emergencial, o aumento de R$ 600, outras políticas que estão também antecipando agora, meramente eleitoreira, que não tem perspectiva futura de se manter. Então, naturalmente, nós temos uma população muito fragilizada, vulnerável a esse tipo de política. Então, essas pessoas, nesse momento, é aquela história, uma parcela significativa, vai dessa. Quem está me fazendo, me garantindo o almoço, o café, o jantar? É essa política. Então, às vezes, as pessoas, imediatamente, vai para votar nessas pessoas. Então, ele desequilibra a disputa, Mas não acho que a ponto de ter uma surpresa nesse resultado final. Por quê? Porque também, por outro lado, está muito cristalizado essa disputa. Então, a margem de manobra de deslocamento eleitoral para outro candidato está muito assim, por exemplo, se a gente observar hoje a possibilidade de uma virada, você não deve dividir esses eleitores. Então, o percentual que tem de pessoas de extinção, que não está querendo votar e tudo mais, é muito pouco para ter uma virada. Então, eu acredito que a disputa vai ser acirrada, a não ser que a gente tenha uma surpresa quando a gente tem um placar mais elástico, a tendência vai ser um placar muito acirrado, muito apertado, favorável ao candidato Lula. Por quê? Porque ele tem uma coisa que isso é muito importante para ele, que é o fato de ele ser presidente e ele ter feito um conjunto de políticas públicas muito forte
para esse eleitorado que o candidato hoje está tentando ganhar com políticas emergenciais e pontuais, que vai só até o processo eleitoral. Então, esse eleitorado sabe que Lula fez para ele muita coisa, e ele tem a questão da gratidão. Então, a pessoa, mesmo a dificuldade, mesmo sabendo que o Lula está tentando fazer política eleitoreira, ele não vai mudar o foco. Embora uma parcela vai ser ele é influenciável por isso, mas tem uma parcela que não, vai ser fiel àquela pessoa que já foi presidente, já fez por ele. Então tem muita gratidão nisso. É tanto que é muito polarizado, tem muito cristalizado os votos no minuto. Então, a perspectiva de votar, de mudar isso aí é muito difícil, pode ser um pouco mais, mas não acredito em nenhuma surpresa diferente do que você está colocando, que seria o descer das eleições. Pode ser muito apertado, pode, mas meu otimismo e os dados das pesquisas, está observando hoje 11 institutos, acho que 9 dá uma média de 4, 5, 6, 7% para o público. Então, não acredito que temos surpresa. Muitas avaliações de analisar as pesquisas, os detalhes das pesquisas, né? Depois que a gente não consegue observar aquele 47 para um, 46 para o outro, não consegue observar isso. Você, quando você vai ler a pesquisa, os detalhes dela, você observa que os analistas colocam que não tem como uma surpresa se for um desastre. Aí é uma coisa assim que é muito difícil acontecer. O Lula está botando milhares de pessoas na rua, todo dia. O que ele faz é mudando pessoa. Então não é fácil bater um negócio desse. Mesmo com os seus argumentos aí, sua avaliação muito pertinente sobre as políticas públicas adotadas pelo ex-presidente Lula e que ainda está muito vivo na memória dos brasileiros e das brasileiras. Mas essas políticas emergenciais ou eleitoreiras, como nós estamos acompanhando, o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, o aumento para R$ 600 do Bolsa Família, que eles insistem em chamar de auxílio, agora a liberação pela Caixa Econômica de alguns recursos para essa classe trabalhadora. O governo tem, nas últimas semanas, direcionado o seu discurso e suas promessas para esses segmentos da sociedade que necessitam mais do acompanhamento, de uma política mais considerada do governo federal. E a gente tem percebido nas pesquisas que parte desse eleitorado mais frágil no sentido econômico, que eu estou referindo, ele tem migrado. Não é um percentual grande, mas tem tido essa migração. Até hoje, não o suficiente para virar, como você mesmo disse. Como é, na sua opinião, que a campanha do ex-presidente Lula deve trabalhar, ou deveria trabalhar, para evitar essa sangria? Olha, eu acho que é pé na estrada, é rua, é você dialogar com essa população, né? Eu ontem mesmo estava no supermercado e uma família, pelo perfil que a gente já conhece em tudo, é a família do Bolsa Família, né? E ele era dele a mãe, aparentemente eu acho que a mãe, que era a pessoa mais velha, a mais idosa, 2, 3 filhos, uma filha, e eles comentando entre eles que sobre Lula, falando de Lula, mas tinha medo de estar fazendo isso na rua, falando com as colegas na rua, porque tem medo dessa violência que está aí, e ninguém pode dizer que pode ter Lula ser corre risco de ser morto, como foi uma mensagem que tem um militante do PT, o cara chegou lá e matou o cara. Né? Ontem mesmo, eu passei aqui no grupo do WhatsApp, um relato que uma senhora com 2 filhos foi perseguida na rua Mossoró, né? Ela teve muita inteligência de continuar no carro dela e quando viu o carro da Polícia de Trânsito Mossoró, o azulzinho, o pessoal, né, a galera, então ela pagou e denunciou. Né? Foi que aí ela conseguiu ir para casa. Quer dizer, então esse tipo de violência devido a algumas pessoas. E essa família estava comentando sobre isso, muito baixo, e a mãe dizia assim, olha, cala a boca, não fala do lado não, você tem algum desse grupo aí, essa participação desse tratado aí, não fala não. Aí eu ouvi, me aproximei e disse, olha, também eu sou Lula, o sorriso da família foi, porque essa não segura, então ali tem alguém, ela estava só. Então é isso, eu acho que a gente tem que ir para a rua, fazer um diálogo democrático, respeitoso, sabe? Casa em casa, esse é o caminho, né? Porque aí você vai equilibrar, vai dar segurança às pessoas, porque elas não estão só, elas vão sentir que tem outros colegas também no mesmo campo, com a mesma ideia, com o mesmo propósito, de tornar vitoriosa essa candidatura. Então acho que é isso que tem que fazer, é a rua.
É campanha. Isso aí você não precisa esperar no município ver a coordenação da campanha. Você, se puder juntar no seu bairro, você conhece todo mundo, na sua rua, você conhece, junta 2, 3 vizinhos, vai de porta em porta. Se não tem material, não tem problema. Se é conhecido, mulher só fazer voto e tal, voto por 3, voto por 2, ele está no sítio, são 2 candidaturas. Então, eu acho que é isso que vai dar segurança a essas pessoas que, mesmo que elas recebendo o Bolsa Família, né, mas aí ela tem certeza que vem um presidente que vai retomar com muito mais força, né, o próprio já colocou isso, que vai manter esse percentual e vai dar mais R$ 150 por cada filho, né, daquela idade daquela família. Então, a perspectiva, que naturalmente, um conjunto de outras políticas públicas, crédito, essa coisa toda, investimento, retorno da Minha Casa Minha Vida, uma série de políticas públicas são importantes para dar emprego a essas pessoas, para emprego e dar dignidade às pessoas. O Bolsa Família, esses programas, eles são importantes em função da vulnerabilidade que as pessoas estão vivendo, mas não pode ser para a vida toda. Então, o governo federal tem que ter políticas públicas para, de imediato, garantir esse recurso que precisa para comer, para tomar café, para jantar, mas tem que ter um política de emprego, de geração de emprego, para que as pessoas, principalmente as novas gerações, possam ir para a escola, possam ter acesso à educação, à saúde e possam ter perspectiva de emprego quando tiver na idade de trabalhar. Então, essa é a perspectiva que se coloca no Brasil. E é como você colocou. São 2 projetos extremamente distintos. Um é do diálogo, da conversa, do bate-papo, construção de políticas públicas, e o outro não, é da violência, é do ódio. A gente já tem muitos casos aqui no Brasil, todo dia, agora mesmo, com as igrejas aí, invadindo igrejas, sabe? Não existe isso, gente. Isso é barbárie, isso é ignorância pura. Não esse é o caminho. O caminho da gente é respeito às religiões, a manutenção do diálogo com as pessoas, ver se pensa diferente. Esse é o caminho da democracia, do diálogo, do afeto, do amor, do carinho, do respeito do outro. Essa é a ideia que tem encarnada na candidatura do Lula. Eu, antes de ir para a terceira pergunta, eu quero pedir a você que entrou no canal agora, mas que não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, coloque lá no grupo da família, no grupo dos seus amigos, no grupo do trabalho. Ajude a desenvolver e a fortalecer o nosso trabalho. Além do programa História Atual, que é um programa de entrevistas, nós temos também a coluna diária, Minha Opinião, e quinzenalmente o Resenha do Cangaço, que estará retornando logo que acaba esse período eleitoral. A gente tem visto aí muita violência, a disseminação de muitas notícias falsas, ou fake news, como ficou popularmente conhecido, e a candidatura do atual presidente está sustentada nessas notícias falsas, nessas mentiras, algumas extremamente prejudiciais até à própria população. Eu vou citar aqui 2 exemplos. A ex-ministra Damares, eleita senadora por Brasília, falou do culto evangélico, no caso daquelas jovens, aliás, das crianças sequestradas na ilha de Marajó, e colocou absurdos que até hoje ela não provou, e o Ministério Público, Polícia Federal, até mesmo o governo dos países que ela disse que essas crianças estavam indo, negaram qualquer tipo de denúncia. Outra o que está ocorrendo dentro das igrejas. A violência que os seguidores de Bolsonaro, tanto dentro das igrejas evangélicas, quanto dentro das igrejas católicas. Essa semana, uma missa em Jacareí, no interior de São Paulo, interrompeu a fala do padre quando ele estava citando algumas pessoas que foram assassinadas, estavam fazendo oração pelas almas dessas pessoas. E uma dessas pessoas foi a ex-vereadora Marielle. Quando ele citou o nome de Marielle, essa fiel gritou, dizendo que ele não podia citar o nome de Marielle na missa, porque ali não era espaço para citar o nome de Marielle, e disse alguns absurdos em relação tanto ao padre quanto a Marielle. Como é que você vê, Neto, esse grau de intolerância que a campanha de Bolsonaro vem desenvolvendo e, pior do que isso, abraçado por alguns pastores, não são todos os líderes evangélicos, que pensam, que agem na defesa de Bolsonaro. Assim como nós temos também
entre os católicos, alguns padres que reproduzem isso. Como é que você vê, no período eleitoral, tanta agressão, tanta intolerância envolvendo as religiões? Olha, preocupação, né? Porque você imagina assim, em que situação a gente se encontra hoje? Como é que deixou que isso acontecesse? Né? Que você vê, às vezes, que é um vizinho seu, uma vizinha sua, que tem uma extremamente oposta, não respeitar o seu pensamento, se você seja evangélico, seja católico, sabe? Isso é um grau de ignorância que o ser humano chega e você não consegue dialogar com o outro, sabe? Essa questão da violência, de você calar o outro, não pelo diálogo, pelo argumento melhor que o seu colega coloca para você, mas não pela violência. Quer dizer, então você não tem argumento, você usa a violência. Né? Quando é aquela história, quando você não tem argumento, nesse caso, num debate democrático, você concorda ou aceita aquele ponto de vista, e quando você cria novos elementos para demonstrar se você quer que o colega seu tinha ou não razão quando apresentar aquele ponto de vista. Quando você tem uma discussão que você não usa do argumento, usa da razão, usa da violência para convencer, mas impor sua ideia ao outro, isso é uma situação que deve preocupar todo e qualquer cidadão que vem desse país, seja homem, seja mulher. Porque essa situação, ela leva para uma crise e você não sabe para onde isso vai terminar. O que é mesmo que observado é quando esse grau de ignorância, de violência, desse expande na sociedade, isso vai para o descontrole, vai para a guerra civil. Daqui a pouco nós estamos matando um ao outro, uma guerra civil mesmo. Então isso é muito ruim. Né? E você observa o grau de intolerância das pessoas, uma igreja. Né? É engraçado as contradições que as pessoas vivem. Olha, o que a gente defende, esse grupo contrário ao grupo aí, defende a família, não é? E o que a gente lembra da família? A família é aquele núcleo, né, onde tem um pai, tem uma mãe, que os demais naquela família respeito muito grande. Como é que você chega na igreja e respeita aquela igreja? Ali tem a hierarquia também, ali tem uma família também, quer dizer, então o que você aprendeu na sua família? Não foi isso? Você tem uma hierarquia, tem alguém que está no patamar superior do ponto de vista da disciplina, do respeito, você respeita, e você reproduz isso também respeitando. Então, se você está fazendo isso na igreja, mas na igreja repetindo, é porque a sua família está destroçada. Ela não é mais que ninguém conhece, que a igreja é tradicional. Meus pais para mim eram minha referência. Meus pais diziam assim, olha, X hora tem que voltar para casa. Olha, tem que ir para a escola X hora. Então, a gente, naturalmente, a gente internalizava aquilo, a gente tinha todos os horários para ir. Tinha hora de brincar, tinha hora de ir para a rua, tinha hora de jogar bola na rua, dar pelada com os colegas, tem hora de estudar, tem hora de fazer atividade em casa. Quer dizer, a gente respeitava. Então, isso é que é a família tradicional, é essa. Como é que essa pessoa dessa família chega na escuta com alguém na rua, que está com a camisa diferente, seja verde, seja amarela, seja vermelha, e você não dialoga com ela, vai logo com agressão, vai perseguir aquela pessoa, às vezes até puxar a minha tira. Qual família você está vivendo que você está aprendendo isso? Não é a família que você diz tradicional, não. Porque a tradicional é essa, respeita a hierarquia. Então, até o modelo de família que eles têm é um modelo destroçado, uma família destroçada, fragmentada. Né? Então, ele naturalmente repete na rua o que ele vê na sua família. Né? E a gente vê aí um mês que Holanda, um dia desse ano, tem uma pastora do Rio que matou o próprio marido. Né? Quer dizer, esse que só convive tranquilamente. O outro, tinha o vereador do Rio de Janeiro, tinha vários casos de assédio de criança. Agora mesmo, o próprio presidente, né? Ele é aquela jovem da ciência venezuelana, ele coloca ali, olha, ele uma criança mais jovem, 14, 15 anos, armadinha, ele sabe, na comunidade. Quer dizer, primeiro preconceito com a comunidade, né? Porque uma comunidade mais vulnerável não pode ser suas crianças, essas crianças, tá armadinha para ir para uma missa, para ir para um culto, para um passeio com a família, como que não pode? Mas foi ideia. Porque isso era a casa de medo, a prostituição que foi, isso ele ensinou. Inclusive voltou, foi para segundo ele, fez toda aquela narrativa, depois veio o desmentir, quer dizer, então, o presidente da República é uma figura para a gente muito importante, então é para a gente uma referência. E a priori tem que ser referência boa. Então, quando passa a fazer isso, a principal referência que o seu país tem, que não dá o que se respeito, então a história da violência, das igrejas, é uma coisa muito preocupante, né? Essas histórias dessas fake news, e daí a ministra lá, que hoje é ministra, senadora, a Damares, ela é autoridade. Porque ela não agiu para intervir ali e mudar aquele quadro. Então, que a gente chama, ela prevaricou. Então, era autoridade. Se você teve uma autoridade, prefeito da cidade, vereador, político, mesmo cidadão, ninguém,
Se eu vejo alguma coisa errada, o meu dever como cidadão é chamar as autoridades, olha, está acontecendo ali uma coisa errada naquele bairro, naquela comunidade, não dá para vocês entenderem o que está acontecendo, eu posso cidadão, tudo bem, eu posso alertar. Mas se eu fico omisso e não faço nada, eu estou omisso. Então, eu tenho responsabilidade por aqui também. Então, ela é uma ministra, hoje uma senadora, ele é presidente, imagina para resolver aquele problema, para intervir, né? Mas então, eu acho que é criar uma também na crise de valores muito profunda e que a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente não pode, o cidadão de bem, a cidadã de bem, não pode ficar omisso e passo cruzado. Ela tem que intervir nessa realidade de forma que consiga mudar essa história que está acontecendo no Brasil. Bom, vamos caminhando para o final da nossa entrevista. A última pergunta para o professor Neto diz respeito ao apoio dos sindicatos e das centrais sindicais à candidatura do ex-presidente Lula. O ANDES, que é o maior sindicato de professores e professoras da América Latina, assim como outros sindicatos e várias centrais sindicais, decidiram as suas diretorias em reunião apoiar e pedir aos associados o voto a Lula no segundo turno. Eu pergunto, esse apoio do ANDES, que é o que você pode falar propriamente, você não tem a autoridade para falar de outros sindicatos, mas o sindicato ANDES, assim como a DUE, você na posição de presidente, você tem autoridade para falar. Esse apoio a Lula representa um apoio ao programa de governo de Lula ou é um apoio circunstancial? Olha, a gente é bom essa pergunta para a gente entender essa situação. O que está primeiro, alguns colegas, já no primeiro turno, procuravam a gente, da Coreia, para a gente se posicionar. Eu dizia, gente, tenha paciência, nós estamos no primeiro turno, tem diversos candidatos, um candidato democrático, inclusive, e tem um candidato que não tem nada a ver com a democracia. Mas quando nós temos outras candidaturas que também são democráticas, né, mesmo com os limites de cada um, e estão aí daquele tamanho, então não é legal a gente se posicionar agora. Embora a gente já ficar preocupado com esse quadro. No segundo turno, está mais claro, só tem duas candidaturas, com dois projetos bem distintos. É aí que está entre o apoio. Uma candidatura defende a democracia, o estabelecimento da democracia, o fortalecimento da democracia, da participação, do diálogo. Então, e o outro não defende isso. Então, o outro tem característica neofascista, e ele já sabe o que aconteceu nesse regime na Europa, onde foi votado, é um regime de exclusão dele, de eliminação do adversário pela violência. Então, é diferente. Então, o apoio do sindicato nesse turno não é nem por si só pelo programa, mas com a ideia central, que é o respeito à democracia. Quem são os dois candidatos que defendem a democracia? É Lula e o outro, então é Lula. Então, nosso entendimento, esse é o elemento que vai levar o sindicato a apoiar, no caso do Lula e a governo, Lula. Né? Por quê? Porque na democracia, aí nós podemos discutir depois vencer as eleições, nós vamos discutir, olha, nós temos aqui nossa pauta do movimento sindical. Então, na democracia, vamos colocar essa pauta na mesa e dizer, nós queremos fortalecimento da mercado brasileira, da ciência, da tecnologia, nós queremos mais investimento, nós queremos políticas sociais, transferência de renda, então a gente pode ter uma pauta para discutir com ele. Quando você não tem a democracia dada, então você não tem como apertar a pauta, porque se for de oposição ao presidente, ele não vai nem sequer conversar com você. Pelo contrário, enquanto o outro tem uma pauta extremamente autoritária, intolerância e estímulo à violência, Lula está aceitando o fortalecimento da democracia e das instituições do Estado democrático de direito, que ele chama do Estado brasileiro. Então, esse é o diferencial. Então, não é nem por si só o programa em si, já, naturalmente, se você defende a democracia, tem muitos programas que ele concorda, mas tem muitos que ele não concorda com o programa de Lula. Mas a ideia do respeito à democracia. E eu acho muito interessante isso, Lemuel. Aqui na UERJ, a gente defendeu, a gente sentou, a nossa ideia era fazer uma assembleia mais comentada no recesso, férias, então não tinha como, isso não aconteceu agora. Então a gente vamos chamar da diretoria e vamos delegar o apoio a toda a diretoria a Lula, por essas questões da democracia e tudo mais. Né? E aí a gente ouviu algumas reações, mas assim, a gente não entende muito essas reações. Por quê? Porque está muito claro que o projeto de Lula, ele fortalece a democracia, estabelece um conjunto de medidas públicas que ele apresenta aí no seu programa, e, ao contrário do outro, agora mesmo, né, muito fortemente após o segundo turno, a ideia de retornar à PEC 32, da reforma administrativa,
Que aí eu quero dialogar com meus colegas da universidade, como é que você defende um candidato que na reforma administrativa quer acabar com a licença-prêmio? Você aposentado pode ser afetado com isso sim. Quer acabar com o quinquênio, quer direito de impostos, quer muita garra para conquistar direito. Estão ameaçados. Né? Quer dizer, então, como é que você vai para a rua, você é um professor da universidade, defender esse candidato? Sabe? Como um candidato que defende um concurso público, e você entrou na universidade pelo concurso público, claro, tem que dar atrás se for indicado. É esse que quer voltar atrás, onde as pessoas não têm concurso, é indicado por cara, é esse que você está querendo voltar atrás? Agora mesmo, o candidato estimulou a pedofilia, pode dizer manifestar daquela forma. Você não se toca com relação a isso? Não tem nada a ver com isso, não respeita você? Você não conhece uma criança, não tem um filho, não tem uma filha, você não se sente, né, do outro lado. E se fosse uma minha filha, se fosse uma neta minha, se fosse uma minha sobrinha, um filho meu, você não se toca. Isso não mexe com você. Ele está dizendo que vai estar dizendo que até o início não abriu uma sala de aula, uma universidade, um instituto de federal, não abriu. Você é favorável ao candidato desse, enquanto o outro já fez uma série de faculdade na época de universidade, do meio de Mossoró. Você não consegue ver diferença disso. Essa violência que invade aí nas igrejas católicas, que sai das igrejas evangélicas, não diz respeito a você. Você não consegue se posicionar, você faz a diferença. Qual o mundo você vive, meu colega? Eu fico extremamente decepcionado com esses colegas que chegam a manifestar o apoio. É tudo bem, meio seu, mas é um absurdo, porque os projetos são muito distintos. Agora mesmo, a gente tem uma faixa aqui na nossa universidade, aqui no nosso sindicato, o R com Lula, e a escrita. E os colegas da universidade, sabe como é que eles foram com essa escrita? Num blog que ataca a universidade 24 horas. Que é o fim da universidade. Onde é que eles foram lá? Foram naquele blog, para dar ressonância à insatisfação dele. Aquilo ali está lá na nossa Constituição, é o livro de manifestação do pensamento. Nós defendemos aquilo. Você defende o que você acha que está correto. Então é um direito seu, é um direito nosso defender, não tem nenhum problema. Continuando do mesmo jeito, tanto para que a nossa conquista, a nível universidade, ela se fortaleça, para aposentado, para ativo, é nossa luta cotidiana. Independente que Lula ganhe essas eleições, nós vamos continuar na luta. Porque nosso compromisso é com a classe trabalhadora, trabalhadora com trabalhadora. Seja qual for o governo, está na luta, fazendo greve, quando não nos atender. Essa é a nossa luta do sindicato. Então, os sindicatos estão corretos nisso tudo. E tem que orientar, deixar claro para a categoria: olha, o caminho é esse. Se quiser ir pelo outro, tudo bem, mas o caminho é esse. O caminho da Universidade Pública Brasileira, com a perspectiva que se tem de fortalecer a universidade é por aqui. E para ela se fortalecer, não é só ele ganhar. Primeiramente vai ganhar, Lula ganhando, então vamos lutar para fortalecer mesmo. Porque também não está dado. Ele coloca isso, mas a gente sabe que a gente precisa lutar para que esse direito seja conquistado na prática. Então é isso. Então eu acho que o sindicato está correto, o MAN está correto, a GUE está correto. O importante é que todos os sindicatos fossem para a rua, declarar o seu apoio à Lula nesse segundo, porque os projetos são distintos. É a democracia, a perspectiva de políticas públicas sociais, de geração de renda, e outra é a barbárie, a violência, o ódio. Então, não tem muito o que pensar. É fortalecer essa candidatura de Lula e aí torcer para que ele possa fazer um grande governo e a gente possa, então, ter um ambiente do país. É isso. Estamos caminhando para o final do nosso programa e, mais uma vez, pedir a você que entrou no canal agora, mas que não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, deixe lá o seu comentário, a sua opinião, é importante para a gente. A gente sempre interage com os nossos os que nos acompanham. E divulgue também nos grupos, da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho. É importante para fortalecer o nosso trabalho. Eu passo para o Neto fazer as suas considerações finais. Agradecer o espaço, professor Gabriel, e também dizer quanto é importante esse espaço, que a gente precisa realmente não só acompanhar esse debate que você tem que trabalhar aqui no cotidiano, mas também fazer isso. Faz inscrição no canal para que possa ter maior alcance. É esse tipo de canal alternativo que a gente vai se contrapor a esse fake news que estão se fazendo aí no Brasil e tornando isso uma prática comum. E a questão de canal alternativo que trata os dados também com caráter científico, na verdade, sem produzir necessidade de eu ter para dar determinadas para as pessoas. Então, agradecer o espaço e é isso aí. Lula é 13 no segundo turno. Muito obrigado, professor Neto Vale. Obrigado a você que nos acompanha e até o nosso próximo programa.